Nós não negamos a cruz através do nosso comportamento, mas existe uma única maneira que podemos negar a cruz, que é através da nossa fé. Quando eu creio ou quando eu não creio. Poucas pessoas hoje pregam a boa nova. Muitos ainda acham que o pecado é maior do que a graça de Jesus. Muitos entendem, compreendem, defendem a tese de que o pecado pode te distanciar de Deus. Sim, pode, se você não tem Jesus, amém? Em João 15, 26, a Bíblia nos relata que o Espírito Santo veio para algo. Em certa ocasião, os discípulos estavam com Jesus, e eles ali estavam eufóricos para fazer a obra, para falar a respeito do reino de Deus. Mas Jesus disse para eles: não vá até que recebam do alto o Espírito Santo de Deus. Amém? Estão comigo? Qual que era a preocupação de Jesus em relação a fazer a obra antes de receber o Espírito Santo de Deus? É porque não existe possibilidades de você fazer a obra de Deus se você não tiver compreensão de que você é o justo de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos diante das pessoas e dizemos: vai, você precisa ir. E nós forçamos as pessoas e não compreendemos o que Jesus compreende, que essa pessoa não irá se ela não compreender a revelação do Espírito de Deus. Então não precisa nós empurrarmos ninguém, não precisa nós obrigarmos ninguém. Tudo que nós precisamos é crer que do alto existe um Espírito que desce, um Espírito que batiza, um Espírito que sela. E após esse ato, a palavra de Deus diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. É esse o poder do Espírito, é essa a ação do Espírito. O Espírito de Deus tem esse papel na minha vida e na sua vida, e a obra de Deus, ela vem sendo feita há 2000 anos, não pela força do braço, não pelo esforço, mas pela verdade do Espírito. O que movia Paulo não era a sua inteligência, o seu intelectual. O que movia o apóstolo Paulo não era o seu conhecimento, não era a sua vontade. O que movia Paulo não era a sua predisposição, mas o que movia Paulo era o Espírito Santo de Deus, que testificou isso muito forte nele. A grande confusão que ocorre em crenças erradas sendo ministradas hoje é que muitos cristãos não conseguem discernir a leitura na Bíblia corretamente, não conseguem discernir a antiga e a nova aliança. E mais, nós vamos entrar em algo muito legal hoje, porque não basta discernir somente a antiga e nova aliança, nós temos que discernir mais, compreender mais. Algumas palavras que Jesus Cristo disse nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas palavras, elas foram ali faladas antes da cruz, quando ele ainda não tinha sido morto, e isso também é necessário discernir. Eu estou lendo o Novo Testamento, legal,
Mas agora que eu estou lendo o Novo Testamento, eu quero ter compreensão real da palavra de Deus. Como é que eu faço? Quando você lê os evangelhos, você precisa também, caso queira entender a plenitude de Deus, discernir se Jesus já havia sido morto ou não, se ele já havia entregado a sua vida e sido crucificado ou não, porque ali está registrado o momento no qual ele trilha a sua jornada na terra, é crucificado, ressuscita e caminha por mais um período juntamente com os discípulos, amém? Então, se você quer começar a entender um pouco a respeito da igreja, é necessário discernir se aquele momento que Jesus está falando, ele está ressuscitado ou foi antes de ressuscitar. A nova aliança só começa depois da cruz, amém? Porque muitas vezes quando nós falamos antiga aliança e nova aliança, muitas vezes nós compreendemos conforme a separação da Bíblia, que diz Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí muitas vezes quando nós pegamos o Novo Testamento para frente, falamos, tudo aqui é nova, mas não é bem assim. Porque a nova aliança, ela só é somente após a cruz de Jesus, quando o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecoste. Ali está a nova aliança. Eu sei que nossas Bíblias, elas são divididas dessa forma, e é muito bom. Mas o Senhor deseja que tenhamos ainda mais clareza em relação à palavra, que tenhamos ainda mais clareza em relação aos evangelhos. É importante entender as últimas palavras de Jesus naquela cruz. O está consumado. Porque nessas palavras, nessas poucas palavras, totalmente pago, é justamente aí que faz toda a diferença. Toda a diferença. Alguma das coisas que Jesus disse antes da cruz, Mateus 5:29. E existem algumas coisas que Jesus disse depois da cruz. As coisas que ele disse antes da cruz são coisas diferentes da nova aliança, condições diferentes da nova aliança. E também é interessante observar que Jesus estava falando muitas vezes, dirigindo a sua palavra, dirigindo o seu sermão, ou até mesmo a sua exortação, para aquelas pessoas que se gabavam por algo, pessoas que se gabavam por guardar a lei, pessoas que se gabavam porque se sentiam santos demais, se gabavam com a sua perfeição. E quando Jesus encontrava isso, Jesus, ele tinha um posicionamento para esse tipo de pessoa. E com essas pessoas, Jesus trouxe a lei no seu padrão elementar, no qual era o total da envergadura da palavra. Ele trouxe para o extremo, dizendo para essas pessoas que qualquer homem é impossível de se guardar isso. Em Mateus 5:29 diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E por que eu estou dizendo isso hoje para a igreja? Porque isso para nós é fundamental, porque muitos leem isso e não discernem, porque acreditam às vezes que está na nova aliança, ou está saindo da boca de Jesus, mas Jesus está dizendo isso para quem não está na nova aliança. E não somente quem não está na nova aliança, ele está dizendo isso antes da cruz. E não somente antes da cruz, porque como ele está dizendo também isso para pessoas que se achavam perfeitas,
Quem é as pessoas que se achavam perfeitas? Pessoas que estudavam a palavra, as escrituras, mas eram tão perfeitas que não enxergavam o Yeshua, que não enxergavam Jesus do lado, que não enxergavam o Filho de Deus. Então Jesus está dizendo isso para trazer a envergadura da palavra num extremo, dizendo: ninguém, nenhum homem pode guardar. E ele está dizendo isso no mínimo em 3 parâmetros: pessoas perfeitas que o rejeitam antes da cruz e antes da sua ressurreição. Quando nós vemos isso, quando nós entendemos isso, Jesus traz isso, amados, e é importante você entender. Você pode achar que não, mas muitas vezes você vai tratar as pessoas da sua casa assim, você vai tratar os seus filhos assim, vai tratar os seus amigos assim, não compreendendo e não discernindo as palavras de Jesus. E Jesus diz tudo isso para trazer a lei num padrão rigoroso, rigoroso demais. Diz que tudo aquilo para que o homem parasse o quê? Sabe para que ele diz tudo isso? Para que o homem parasse de depender de si mesmo, dos seus esforços, da sua capacidade, e percebesse que precisava de um Salvador. Quando lemos as palavras de Jesus nos 4 evangelhos, e que isso fique muito claro para a igreja, porque isso vai fazer total diferença na leitura da palavra, para encontrar Jesus na Bíblia, é necessário entender com quem Jesus estava falando. Sempre discerna isso, com quem Jesus está se referindo nesse momento. E quando você descobrir quem é essa pessoa, você faz uma outra percepção, e você diz assim: quem é essa pessoa? Ela se enquadra onde? Dentro dos religiosos, dentro dos gentios, prostitutas, cobradoras de impostos. Para quem que ele está dizendo isso? Você já deve ter ouvido alguns pregadores, muitas vezes batendo e dizendo: raça de víboras. E aí tem muitas pessoas que dizem: bate Deus, fala, pega ele. Já pegou Jesus na cruz, e agora todos que creem em Cristo Jesus não serão pegos por Deus. E essa compreensão para nós é de plena importância. Entendemos o ano aceitável do Senhor. É isso que é, e eu não posso mudar isso, se a palavra de Deus diz isso. Compreenda, Jesus nunca disse isso: raça de víboras. Nunca chamou os pecadores, nunca chamou as prostitutas, nunca chamou os cobradores de impostos, nunca chamou eles de raça de víboras. Nunca. Você nunca vai ver o comportamento de Jesus para com a vida dessas pessoas com tal dureza. O mais duro que Jesus era com seus discípulos era homem de pouca fé. E essa compreensão para nós, porque nós dizemos assim: aquele que crer certo viverá de forma certa. E é um erro da nossa parte achar que hoje já temos a revelação plena da nova aliança, ou temos a revelação plena da justiça de Deus, porque o Senhor deseja mais e mais nos levar a crer cada dia mais certo, cada dia mais certo. Essas palavras raça de víboras, essas duas palavras, foram somente reservadas para os fariseus, cuja a fixação pela lei era tão grande, tão grande, tão grande, que o cegava. Mateus 12:34.
Nós vemos essas palavras registradas, e caso você queira marcar e ler um pouquinho mais depois, certamente Jesus vai falar no seu coração, mas nós vemos ali: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, boas novas? Ele é bom, amém? Ele é bom. Vós dizer boas coisas, Jesus está ali no Boas, e você pode encontrar Ele e descer o quanto você quiser, porque você vai encontrar. Jesus está dizendo como você pode dizer a respeito do Messias, do ungido, daquele que viria, do Salvador, do Redentor. Como você poderia dizer a respeito da remissão dos pecados? Como? Sendo maus, colocando rigor na vida das pessoas, colocando peso, colocando jugo. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus, aquele que deu a lei pela primeira vez, é aquele que veio para cumprir a lei no lugar do homem. É fato, é isso. E hoje, discernir corretamente a palavra de Deus, toda vez que lermos a Bíblia, nós vamos entender que nem tudo que Jesus fala, nem tudo, e é por isso que eu quero que você compreenda que os 4 evangelhos, Jesus fala na condição para quem ele fala, e se fala antes da crucificação ou depois da crucificação, porque nem tudo que Jesus fala é para com a igreja. E muitas vezes pegamos o evangelho de Deus e distorcemos aquilo que Jesus diz, trazendo para a igreja, dizendo: está falando para você. Quer ver as palavras de Jesus com clareza? Nós já falamos uma vez sobre a pregação de Paulo, mas não existe nada mais claro e nada mais revelado do que as cartas. A minha sugestão é se alimentar das cartas de Paulo, porque elas foram escritas para a igreja, portanto, para o nosso benefício hoje, para nos dar luz hoje. Você nunca vai ver Paulo dizendo raça de víboras para a igreja, você não vai ver isso. Nós vemos lá atrás dizendo a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, e hoje se prega com a igreja dizendo que você está cometendo um pecado imperdoável. Também não entenderam nada. Não existe pecado imperdoável para a igreja, mas sim para os fariseus que rejeitam o Yeshua. Amém? Então você não vai ver Paulo citando ali nas cartas posteriormente a respeito de um pecado imperdoável para a igreja. As palavras do Jesus que ascendeu ao céu, o qual está sentado à direita de Deus, é a nossa esperança. É por isso que hoje eu encorajo você a ler a Bíblia de maneira correta. É por isso que hoje, quando alguém me pergunta a respeito de ler a Bíblia, eu aconselho ali: segue lá com as cartas de Paulo, vai ler Gálatas, Romanos, Colossenses, vai encontrar Cristo lá. Colossenses 2,13. Nas palavras de Paulo, e que isso quer dizer que nas minhas palavras e nas suas palavras, hoje na palavra da igreja, ele é um representante nosso lá, plantando a semente daquilo que viria, que hoje somos eu e você e todos aqueles que estão sendo acrescentados dia após dia. Paulo sempre enfatizou que Jesus, por meio da sua morte, nos vivificou, juntamente com ele, perdoando as nossas ofensas. Paulo sempre fez vigor disso. É isso que gera vida. Nós vimos na pregação de Paulo que foi isso que colocou aquele aleijado de pé. Colossenses 2,3: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas as ofensas.
E aí a gente desce para procurar todas no grego, no original, e significa o quê? Todas é o quê? Todas é todas. Não tem outro significado, é todas mesmo. Por isso que é importante a gente discernir, porque se no dia de amanhã você escutar blasfêmia contra o Espírito, pecado imperdoável, aí você precisa falar, tem alguma coisa que não se encaixa aqui. Se são todas, agora tem uma, eu preciso compreender, eu preciso entender. Jesus, com seu próprio sangue, perdoou os meus e os seus pecados, todos. Quanto mais você acredita que todos os seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, mais você sente a plenitude no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Lembre-se que os ensinamentos bíblicos devem ser confirmados, amém? É importante que enquanto o sermão ele seja falado, é importante que você esteja com a sua Bíblia, que você anote, que você confirme nas Escrituras, que você procure se existe mais alguma confirmação, porque os ensinamentos eles precisam e devem ser confirmados na palavra de Deus, nos versículos. Deve ter versículo que apoia isso. Quando eu digo para você, você deve viver o propósito de Deus na sua vida, sim ou não? Legal, agora se eu perguntar assim, qual é o versículo que você tem, que diz que você tem que viver o propósito de Deus na sua vida? A palavra de Deus, ela tem que acompanhar a nossa crença, e tudo aquilo que cremos, nós temos que discernir, para saber se está de acordo com a palavra de Deus. É importante luz, é importante clareza. Se eu falar que seus pecados foram perdoados, sim ou não? Todo aquele que crê em Cristo, aí eu digo, existe um versículo que prova isso, está aqui. Tudo que nos move na fé, tudo que te leva a algo, é importante que você pare. Daí a importância da oração, onde você entroniza o Senhor. E no momento que você entroniza o Senhor, você começa ali a canalizar a sua fé, e começa a compreender algumas coisas que te levam, que te move, para entender se existe hoje versículos que apoiam isso ou não. Porque corremos um sério risco de estar com uma falsa fé, com uma falsa crença. Sempre que você ouvir um ensinamento, não estou dizendo algo que já está interiorizado em você, mas eu estou dizendo, sempre que você ouvir um novo ensinamento, que causa medo em seu coração, e te coloca para baixo, assim, no cativeiro, pode ter certeza que você está sendo levado, sendo conduzido por um padrão humano, por uma vontade humana, chamada como dogma, né? O que é a dogma? O que é a doutrina? A doutrina é quando eu tenho no mínimo embasamento 3 versículos bíblicos que me dão uma base para se gerar um padrão da parte de Deus, se conduzir à igreja. E a dogma? Não, a dogma eu acho que isso aqui é bom para a igreja, eu invento isso e digo, todo mundo tem que seguir. Mas e o versículo, tem base? Não, não tem base, mas eu sinto que é de Deus. Não. Não é assim que Paulo conduzia a igreja, não é assim que a igreja de Jesus Cristo ela é conduzida. E sempre quando for ler a palavra de Deus, as escrituras, olhe para o contexto do versículo e repare se é uma verdade, amém? Quando você escutar algo, quando você for ler algo, você escuta e preste uma atenção e diga, esse é um versículo da nova aliança ou esse é um versículo da antiga aliança? Porque isso faz toda a diferença. Qual é a diferença? A antiga aliança, quem é que cumpriu? Jesus, amém?
Não adianta eu querer impor para você cumprir, porque Jesus já cumpriu. Para que o versículo falado, escrito, apenas lembre-se que todas as verdades da nova aliança, elas exaltam a Jesus. As coisas acontecem por causa de Jesus. Tudo pela obra consumada de Jesus. É você compreender que a sua vida começa com Jesus pela fé, e ela jamais poderá terminar pela obra. Jamais. Ela começa pela fé, pela obra de Jesus Cristo, e ela termina pela fé na obra de Jesus Cristo. Essa é a vida dos filhos de Deus. É assim que temos a possibilidade de entrar no Santo dos Santos. E essa compreensão para nós é importante para entendermos a principal cláusula do Novo Testamento para nós. Romanos 8:1. Romanos 8:1 nós vemos que o testamento, o documento que testifica isso que eu estou dizendo para os irmãos, ele foi assinado e pago com sangue precioso. Portanto, é um portanto assim bem, né? Caixa alta, nós somos publicitários, a gente diz assim, quando você quer escrever normal, você escreve letra minúscula, né? A gente chama de caixa baixa. E quando a gente quer expressar grito, né? A gente coloca caixa alta, letra maiúscula, expressa chamar a atenção mesmo. E ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós voltamos aqui no Espírito que testifica. Eu ando segundo a testificação do Espírito que habita em mim. Eu sou o justo de Deus. Eu sou o justo de Deus em Cristo Jesus. Versículo número 2. 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aí agora eu quero ler algumas cláusulas que te garantem a vida no Espírito, a vida de Deus, a vida da igreja, a manifestação do Espírito de Deus. E dentre esses eu vou expor aqui a principal cláusula. E entenda bem, quando alguém, uma empresa, quando você vai comprar uma casa, um carro, e existe ali um contrato, e você vai assinar esse contrato, vai contratar uma telefonia, uma empresa de telefonia e algo semelhante. Quando você pega o contrato na mão e existe algo ali que você não concorda, uma cláusula que você não concorda, esse contrato ele não é assinado. Você fala: não, ela precisa ser removida, a gente precisa entrar no acordo, mas eu não concordo com essa cláusula. Mas também existe no contrato cláusulas que estão ali somente para garantir os direitos de ambos. Mas também existe umas ali que são cláusulas de extrema importância. Por exemplo, se você contrata um pacote de telefonia e você concorda ali que você vai fazer o pagamento no dia 5, essa é uma das principais cláusulas da empresa de telefonia, que ela vai ficar atenta e dizer: deixa eu ver se ele vai pagar no dia 5. Amém? Existem inúmeras cláusulas, mas existe uma outra, por exemplo, que é a cláusula do cancelamento de contrato. Quando a pessoa vai cancelar, e aí existe uma cláusula muito importante no contrato que diz: precisa ter um aviso prévio de 90 dias antes, não pode sair cancelando assim. Ou, se cancelar, vai pagar uma multa de tantos valor no restante do valor do contrato. Mas são 50 cláusulas. Não, mas essas duas é de extrema: o pagamento e a quebra. Como que isso acontece? Dentre outras.
E quando nós olhamos para as cláusulas, lá em Hebreus 8:10, nós vemos algumas cláusulas e eu quero te mostrar isso. E dentro dessas cláusulas, nós vemos uma de extrema importância, como ela fecha o contrato. O contrato que Jesus Cristo fez para nós. Mas entenda bem, quem conhece de contrato aqui? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Mas isso é tão gostoso de se ver, de se saber, porque a palavra de Deus diz que nós temos um fiel advogado. Então mesmo que você não conheça, Ele colocou um representante legal por você, dizendo assim: não, você não precisa nem conhecer, mas eu vou aqui fazer com que tudo seja exatamente favorável para você, e vou garantir tudo aquilo que está sendo prometido nessas cláusulas. Essa é a segurança que temos. Em Hebreus 8:10 nós temos a cláusula número 1 na parte B, que diz assim, eu vou ler, né? E nós vamos chegar na parte B, a cláusula número 1 do nosso contrato, amém? Nós temos um contrato com o reino dos céus, com o reino de Deus. Nós não somente fazemos parte do reino, nós começamos aqui com uma palavra de oferta dizendo, né, buscar o meu reino e a minha justiça, amém? Mas quando ele buscar o reino, ele está dizendo assim, busca o seu reino, porque existe um contrato que garante que esse reino é seu. Então busque isso, vá atrás dos seus direitos, pela fé, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Aí agora começa a cláusula 1 do contrato: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Cláusula número 1. Ele disse que é você que vai pôr alguma coisa? Ele está dizendo que é você que vai descobrir alguma coisa na Bíblia, e vai escrever ali, e vai, né? Ele falou ali, porém as minhas leis do seu entendimento. É você que vai buscar com o seu conhecimento, com a sua inteligência, quem Ele é. É Ele que vai aparecer no seu caminho e dizer, eu sou. Apenas descanse. Quando você menos esperar, num dia qualquer, no domingo, eu trago e cravo no teu coração, cravo no teu entendimento. Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E aí nós vemos a cláusula número 2 do nosso contrato: e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Vou destacar 3 palavras aqui, que remete a essas cláusulas, a 1 e a 2. Eu porei, eu escreverei, e eu serei. Porei, escreverei e serei. Eu, diz o Senhor. Aleluia. Número 11, cláusula número 3. E não ensinará cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Cláusula número 3. Porque todos me conhecerão. Todos. Às vezes você não sabe, nós estávamos louvando o louvor aqui, às vezes, talvez até às vezes preocupado, não foi tão afinado, foi afinado. Talvez você louvando e adorando o Senhor, Yeshua. E um jovem me chamou que falou, vem cá. Aí falou no meu pé do ouvido,
Hoje eu falei com a vizinha aqui, ela falou que ama ouvir os louvores daqui. E às vezes a gente vai para o outro e diz: você não evangeliza a vizinha. Eu porém, eu escreverei e eu serei. Não somente isso, como ele diz, porque todos me conhecerão. E todos, se nós formos agora para o grego no original, entender o que é, o que significa, todos é todos. Todos. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Cláusula número 4, 8:12. Porque serei, diga comigo, serei. Diga assim: Ele é. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós somos movidos pela Tua misericórdia, Senhor. Somos movidos por essa verdade, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. É nisso que nós cremos. É por isso que estamos aqui, para Te exaltar, Senhor. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Essa é a principal cláusula do seu contrato do reino de Deus. Hebreus 10:12 é o seu contrato principal, cláusula principal. O Senhor quer que você se lembre dessa cláusula todos os dias. E novamente está dizendo ali, né? Porém, escreverei, serei, e agora de novo ele aparece em cena. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Aí vem de novo à tona e diz: serei misericordioso. Serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Pessoal da banda, pode vir aqui, por favor. Eu quero ler contigo em João, 1 João 2:1. Muitas vezes nós não entendemos que mesmo sem a compreensão plena da palavra, das escrituras, reino, as coisas vão acontecendo. Eu não tenho total revelação de quem Ele é, ou de quem o reino é, ou do que é a minha condição nele. Mas mesmo assim tudo vai acontecendo, tudo vai se movendo. Mas tudo vai se movendo porque existe hoje um advogado. Hoje quando? Desde quando você aceitou Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, e é assim que o Pai te trata, tá? Se quiser marcar esse versículo, porque é assim que Deus te vê. É assim que o Pai te trata. E Ele diz, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Eu te mostrei as cláusulas aqui, amém? 10, 11, 12, Hebreus 10, 10, 11, 10, 11, 10, 12. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Cristo justo. Aí sabe o que esse advogado faz junto ao Pai? Ele pega a cláusula número Hebreus 10, 12. Está furada a minha mão pelo cravo, Senhor. Está pago. Está escrito. Eu bradei, está consumado. Eu sou advogado deles hoje. Eu sou advogado da igreja. Eu sou advogado dos filhos de Deus. Eu sou advogado daqueles que confiam em mim. Eu sou advogado deles. E eu lhe garanto, o Santo dos Santos, eu lhe garanto a entrada. Versículo número 2, 1 João 2:2. E Ele é, não sou eu que sou, nem você que é.
Nós não somos o centro. Não permita que ninguém diga que você é o centro. Ele é. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo. Sabe o que significa todo no grego, no original? Todo mundo. Todo mundo. Pode chamar o seu amigo, seu visitante, seu familiar, seu filho. Pode trazer aqui mais um e mais um. Pode pegar um helicóptero, olhar para essa humanidade o mais alto que você puder, mas falar: meu Deus, é por todos, todos. Todos, 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 todos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és o Rei. Tu és o nosso advogado. Tu és aquele que governa a vida da igreja, a vida dos irmãos, da família de Deus. Tu és o centro, Jesus, e nós te exaltamos esta noite. Obrigado. O próprio Jesus definiu para a nossa última ceia, quando Ele disse: o meu sangue, o sangue da nova aliança, o qual derramado por muitos para a remissão de pecados. Remissão significa aspês, original no grego, que significa permitido que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Não existe penalidade sobre você. Não existe penalidade sobre a igreja, sobre os filhos, porque hoje existe o Yeshua, existe um sangue, existe um Salvador. Eu tenho perdão para todos os seus pecados, diz o Senhor. Eu tenho perdão através do sangue. Eu venci. E se eu venci, você vencerá também. Você vencerá também, porque eu sou contigo. O testamento está em teu nome. Foi por você. Deus estabelece a principal cláusula da nova aliança como última cláusula, a fim de nos mostrar que ela é a cláusula definitiva que faz tudo funcionar, faz a harmonia do céu ser plena e genuína nesta terra, para que haja desfruto, para que haja desfrute para com a vida da igreja. Coloca para nós novamente, Cícero, Hebreus 10:12. Eu quero te convidar a ler comigo hoje, porque ela é a sua cláusula. Nós vamos ler em uma só voz, porque nós somos um só corpo. Existe um só batismo, um só Espírito, um só Deus, um só Cristo que está em nosso meio. No 3, todos nós iremos ler juntos. 1, 2, 3, mas amém. Dê a salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Dê glória a Deus, dê aleluia. 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 E a paz do Senhor para o teu irmão, diz para ele: existe um contrato no teu nome, irmão. Aleluia. Glória a Deus.